Olá, alunos! Tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para uma aula. E como eu tinha prometido a vocês, nós vamos fazer a análise de uma redação nota 1000 e observar, né, como todos aqueles ensinamentos sobre a estrutura da redação se aplica, certo? Nós vamos ler, né, uma redação de 2018, tá? E a gente tem que entender o porquê que essa redação né, recebeu nota 1000. Eu retirei da cartilha do estudante, do participante, disponibilizado pelo INEP, e eu retirei isso aqui. Por que que esses textos, né, que ele traz vários textos, aí ele fala, por que que esses textos tiraram nota 1000? Porque eles contêm uma proposta de intervenção, onde eles vão trazer uma solução para o tema, para a problemática, acima de tudo, respeitando os direitos humanos, isso é a competência número 5, onde ele vai trazer as características do texto dissertativo argumentativo, competência 2, onde ele estabelece a coesão e a coerência, aí nós temos a competência 4, né? Temos a questão da informatividade e da sequenciação, que é a competência 6. E, claro, demonstra o domínio, né, da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, acima de qualquer coisa aí, o português está bem alinhado. Por isso, esse texto que a gente vai ler, recebe nota 1000. Quando a gente fala da questão da estrutura que eu ensinei a vocês nas aulas passadas, sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, não existe em lugar nenhum dizendo que tem que ser 4 parágrafos, tá? Mas quando a gente analisa as redações de nota 1000, a gente observa que todos eles são construídos dentro de 4 parágrafos. Um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. A gente pode pesquisar vários textos, eles vão estar sempre nessa estrutura, tá? Eu separei aqui uma redação de 2018 e o tema é aquele da internet, né? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É um tema que na época se falava muito da questão do Facebook em disponibilizar os dados, né, e de certa forma manipular as pessoas que têm acesso à internet com notícias e com assuntos só do interesse da pessoa, né? Então é meio que uma manipulação, né, que causa uma manipulação. Eu peguei a redação, deixa eu ver aqui o nome da pessoa, me passou agora. Fernanda Carolina Santos Terra de Deus. Nome bem grande. Fernanda Carolina Santos Terra de Deus. Peguei a redação dessa menina, tá? Vamos lá. Reparando aí a estrutura da redação dela, nós temos os 4 parágrafos muito bem divididinhos e organizados. Uma introdução, 2 desenvolvimentos e a conclusão. A gente é visível, então eu botei esse slide já para mostrar essa estrutura dessa redação. Vamos para a introdução? Vamos lá. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é na realidade uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Embora seja uma ficção, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informação impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Primeira coisa que a gente pode destacar é a competência número 1. Você percebe que ela tem
ela domina a modalidade da língua portuguesa. Ela tem a estrutura sintática, o uso de vírgulas, o uso de palavras, né, não muito repetidas. Ela traz essa estrutura muito completa. Então, primeiro ponto a se falar é do padrão, né, da forma formal da língua portuguesa, que ela usa muito bem. Vamos para a análise, daquele jeito coloridinho que eu gosto de fazer. Vamos lá. No filme Matrix, né, ela bota aí no clássico do gênero de ficção, tal. Nós temos tudo isso aí de amarelo. Seria aquele repertório que ela tem, aquele contexto para introduzir o tema, algo que vai estar trazendo o tema, mas não é o tema. Então ele vai fazer aquela abordagem geral, trouxe um filme e a partir daí ela traz pro tema, que é esse de verdinho, onde ela vai lá e vai falar que diferentemente, no caso ela faz, não é igual, mas está se assemelhando, né? Então ela faz esse paralelo, essa construção entre esse filme e a realidade. De azulzinho e de rosinha, a gente consegue observar aí os objetivos dos dois desenvolvimentos, tá? Do D1 e D2. Então, percebam, eu destaquei de cinza os conectivos. Eu gosto muito de chamar a atenção de vocês para os conectivos, pois isso aí são 200 pontos. Sabendo usar e usar bastante e corretamente são 200 pontos. Então, eu destaquei de cinza. Vocês podem observar aí, tá? Nós temos o D1, né? Que ela diz assim: em princípio, cabe analisar o papel da internet no controle do comportamento sob a perspectiva do sociólogo contemporâneo Zygmunt Bauman. Quase não sai. Segundo o autor, o crescente desenvolvimento tecnológico, aliado ao incentivo ao consumo desenfreado, resulta numa sociedade que anseia constantemente por produtos novos e por informações atualizadas. Neste contexto, possibilita-se a ascensão no meio virtual, de empresas que se utilizam de algoritmos programados para selecionar o conteúdo a ser exibido aos internautas com base em seu perfil socioeconômico, oferecendo anúncios de produtos e de serviços condizentes com suas recentes pesquisas em sites de busca ou de compra. Verifica-se, portanto, o impacto da mídia virtual na criação de necessidades que fomentam o consumo entre os cidadãos. Muito bom esse parágrafo, a gente consegue vê-lo bem divididinho. Esse de amarelo seria o tópico frasal que ela vai defender, ela vai ver a visão da internet a partir do sociólogo Bauman. Em verdinho, ela vai estar explicando o que ele diz. De azul, ela vai estar contextualizando isso com o tema. E o rosinha, ela tá fechando. Então, ela amarra muito bem esse parágrafo, tá? No desenvolvimento 2, ela vai dizer assim: ademais, a influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual. E isso ocorre na medida em que, ao ter acesso apenas a conteúdos previamente selecionados de acordo com o seu perfil na internet, o indivíduo perde contato com pontos de vista que divergem do seu, o que compromete significativamente a construção de seu senso crítico e de sua capacidade de diálogo. Desta maneira, surge uma massa de internautas alienados e despreocupados em checar a procedência das informações que recebem, o que torna ambiente virtual propício à disseminação das chamadas fake news. Novamente, nós vamos ter um parágrafo muito bem amarrado. A gente percebe que o tópico frasal dela, né, a influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual, é o que ela vai defender dentro deste parágrafo.
E ela vai explicar como é que isso se dá, né? Aí ela vai dizer por que que isso acontece. E aí, que é o de verdinho, onde no momento em que você só lê aquilo que você já tem um perfil, né? Aquilo que você gosta, que você entende como correto, só chega para você aquilo, aí ela vai fazer um paralelo entre causa e consequência. Qual é a consequência de ler, de encontrar somente aquilo que você gosta? É se transformar em um sujeito alienado. Então ela faz um paralelo entre causa e consequência. Muito bem feito nesse parágrafo. Por fim, nós temos a conclusão. Assim, faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação em parceria com a mídia na educação da população, especialmente dos jovens, públicos mais atingidos pela influência digital, acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto e sugerido na internet. Isto deve ocorrer por meio da promoção de palestras que, ao serem ministradas em escolas e universidades, orientem os brasileiros no sentido de buscar informações em fontes variadas, possibilitando a construção do senso crítico. Além disso, cabe às entidades dessas entidades governamentais, a elaboração de medidas que minimizem os efeitos das propagandas que visam incentivar o consumismo. Desta forma, será possível tornar o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira. Vamos separar aqueles 5 pontinhos que eu já dei aula para vocês sobre conclusão, né? O agente, a ação, o modo, o efeito e o detalhamento disso tudo. Sempre lembrando, esses de cinza são os conectivos, que eu gosto que vocês reparem os conectivos para vocês estarem sempre usando o máximo que vocês puderem da melhor forma, né? Da forma mais correta. De amarelo aí nós vamos ter os agentes. O Ministério da Educação junto com a mídia, né? Aí embaixo ela fala das entidades governamentais. De verde, nós temos as ações. O que é que eles devem fazer? Deve correr por meio de promoção de palestras, né? A elaboração de medidas, né? Então, ele fala, essas são essas 2 ações. De azul, nós temos o modo. Como é que isso deve acontecer? Ao serem ministradas em escolas e universidades. É o que ela menos trata, tá? Ela vai falar mais do efeito e até do detalhamento. O rosa é o efeito que tá de tudo isso aí. Na primeira ação, que é orientar os brasileiros no sentido de buscar informações em fontes variadas, possibilitando a construção do senso crítico, é o primeiro efeito. O segundo efeito, que é a minimizar os efeitos das propagandas que visam incentivar o consumismo. Presta atenção que ela pega e tenta resolver os 2 problemas que ela trouxe, tanto do D1 quanto do D2. E lá em cima ela detalhou, né, aquela parte de qual parte da população ela queria que atingisse mais. O público jovem. Por que o público jovem? Porque eles precisam melhorar esse posicionamento crítico deles acerca dos conteúdos encontrados na internet. Meus queridos alunos, eu espero que tenha dado uma luz quanto à necessidade do planejamento, tá, das redações. Que vocês consigam visualizar a redação como um inteiro, mas principalmente com cada parte sendo bem planejada, ela vai fazer bem o seu papel. Então a gente precisa entender cada parte, planejar cada parte antes de botar no papel. E ao final, claro, ler ela na íntegra, ver se ela está coesa, ver se ela está de acordo com o que foi planejado. Prestem atenção. A tese dela, a opinião dela tá clara o tempo todo. Então você percebe que a opinião dela está ali e que ela usa argumentos para justificar essa opinião dela, tá bom? Então é isso que faz esse texto ser nota 1000, ok? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus.